Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar da classificação do Grande Prêmio do México. A pole de Carlos Sainz, né? Que classificação do piloto espanhol, brilhou, marcando a volta de 1:15.9, o único piloto que andou na casa de 1:15. E assim, né, não dava para saber se seria a pole da Ferrari. No Q1 e no Q2 a gente via o Verstappen forte, o Norris também, mas no Q3 foi impressionante, principalmente por parte do Sainz, né? Até porque o Leclerc vai largar na quarta posição. Infelizmente para ele, né, a pole no GP do México é uma posição meio ingrata, né, já que a primeira curva fica tantos metros, né, quase 800 metros ali da posição de largada. Então, assim, o Verstappen está numa posição talvez privilegiada para saltar e assumir a ponta? Talvez, mas isso aí a gente vai ver amanhã. Pode ser que o Sainz consiga de alguma maneira driblar todos esses problemas que se tem de largar na ponta numa pista que tem tanto espaço até a primeira curva, mas ele mostra que tem ritmo, ele mostra que está tendo velocidade, e a Ferrari que volta após essa segunda férias que a Red Bull, não, que a Fórmula 1 tem, né? Tipo, teve 4 semanas entre o GP de Singapura e o GP dos Estados Unidos, então há de se dizer que a Ferrari voltou muito forte, né? E baita classificação, e a gente tem ali também, obviamente, falar do que onde uma McLaren e uma Red Bull ficam de fora, né? Piastri e Sérgio Pérez, né? No GP de casa, o Sérgio Pérez. Olha, eu sou um defensor do Pérez há muito tempo aqui no canal, mas hoje, tipo assim, eu fico pensando, né? Eu fico achando também que é esse tempo demais que ele tá levando do Verstappen para ser só ele, né? Porque no ano passado ele ficou a menos de 2 décimos, no ano retrasado menos de 3 décimos, aí no ano de 2021 foi acho que um pouco mais de 1 décimo, entende? Esse era poucos lugares em que a gente viu o Pérez andando mais próximo do Max, né? Mas hoje, assim, o negócio foi inacreditável. Ponto assim, que ele tava. Tu viu a primeira parcial dele na classificação, que foi ali, ele recebeu aquele vácuo da Sauber, aí ele fez 27,8, né? Tipo, no treino livre ele tinha feito 27,5, se não me engano. E não era uma boa parcial lá no treino livre já. Eu pensei, pô, 27,8, isso não é bem legal, né? Aí 30,2 na segunda parcial, meio segundo mais lento do que no treino livre, assim, não tá se encontrando. Isso no GP de casa é um golpe muito duro. E assim, era o GP que se prometia as atualizações. Disseram as más línguas que ontem, né, o carro do Verstappen teve muitos problemas e danificou o assoalho. Será que o Helmut Marko falou imediatamente, a gente tem um outro assoalho? Será que não era o assoalho do Pérez? Mas assim, eu acho até em respeito ao que ele já fez na Fórmula 1, ele devia aposentar, né? Tipo, ou se for para outra equipe, né? Porque nitidamente ele na Red Bull não ornou, pelo menos esse finalzinho tá melancólico, né? 2022 foi legal, assim, teve bons momentos, 2021 também, né? Mas assim, esse ano, assim, sinceramente, está sendo terrível para ele. E, assim, ele é mais do que isso, né? Tipo, eu acho que o pior é isso, é que ser tão bom quanto a sua última corrida, eu acho que ele é mais do que isso. É realmente é triste porque ninguém vai lembrar do Pérez da Force India, que ajudou a equipe a conseguir a primeira vez o quarto lugar nos construtores, ou o Pérez da Sauber, que quase tirou aquela vitória mágica do Alonso na Malásia em 2012, né? Imagina, um garoto naquela época, agora eu vou lembrar de cabeça quantos anos ele tinha, acho que tinha 22, né? Que ele desafiando o Fernando Alonso por uma vitória com o carro da Sauber, né? Então, assim, a gente teve esses momentos de ouro do Pérez. Ele tem uma carreira boa na Fórmula 1, mas a verdade é que esse período na Red Bull tem sido terrível aí. E acredito que ficar na Red Bull não tá fazendo bem a ele, né? E nem a própria equipe. Então, acho que é melhor trocar mesmo. E assim, a gente tá vendo também o Piastri, que é 880, né? De segunda fim de semana seguida, em pelo menos uma das classificações lá, foi sprint, ele sai no Q1. E essa classificação, convenhamos, né? O Piastri, ele, tipo assim, errando o tempo todo, indo para fora da pista, o tipo de coisa que não pode acontecer, né? Ficou fora no Q1, pelo que eu me lembro aqui, Joe, teve também o Ocon, que foi muito mal na classificação, com o Gasly indo pro Q3. Teve também o Pérez, o Piastri e também o Franco Colapinto, que dessa vez acabou levando bastante tempo do Albon, né? E olha que o Albon tinha feito uma bobagem ontem, né? Aquela batida que ele deu lá, assim, com o Berman lá no treino livre, misericórdia, né? Mas fato é que, assim, esses foram os eliminados do Q1, né? No Q2, a gente teve aí uma classificação que estava mostrando força por parte da McLaren
e a própria Red Bull. A Ferrari parecia ele não estar tão forte, né? Mas eram os carros que brigavam mais à frente. A Mercedes estava descolada deles, né? E a gente viu a Haas conseguindo se colocar no Q3, o Gasly e o Albon também ficando de fora. Os dois carros da Racing Bulls, com o Tsunoda batendo no final. É aquele negócio, com o Pérez andando mal, Tsunoda e Lawson tem que mostrar serviço para mostrar que podem dirigir esse carro na próxima temporada. Eu acho que o Tsunoda se empolgou, até porque ele estava andando bem o fim de semana inteiro, e aí ele acabou ali batendo, o que obviamente não é legal para ele, ainda prejudicou o companheiro conseguir uma vaga no Q3. Fernando Alonso de fora, a Aston Martin traz atualização atrás de atualização e o carro não melhora, Stroll em 14º, Valtteri Bottas, a melhor classificação dele no ano, conseguiu levar a Sauber para o Q2, mas assim, ele ficou 6 décimos do Stroll basicamente, não 5 décimos, né? Vamos dar um crédito aí, mas assim, o carro é muito ruim, né? Então ir pro Q2 é uma vitória, quem sabe uma maneira dele tentar provar para a equipe que ele tem que ficar. Não que eu acho que isso justifique, até porque o ano do Bottas no geral é muito ruim. E ali no Q3, né, o Sainz dominou, né? Tipo, foi muito bem. Ele, na primeira volta dele, aquele 16:0, já era pole, porque o Verstappen fez 16:1, o Norris fez 16:2, assim como o Leclerc. Então, assim, ele já tinha a pole logo na primeira tentativa, de tão boa que a volta dele foi, né? Então, assim, ele encontrou acerto, ele encontrou o caminho. E assim, mexe com a pista difícil, né? Árvore efeito, né? Você tem toda aquela questão da altitude, menos pressão aerodinâmica, menos aderência, mas ele foi lá e conseguiu achar uma volta mágica, um 15.9. O Verstappen é aquele negócio, salvando mais uma boa classificação. O carro da Red Bull, eu acho que deu uma melhorada com as atualizações, né? Eu acho que ele tá mais em sintonia, mas eu quero ver o ritmo de corrida. Todos os testes mostravam Ferrari e McLaren melhor. Agora é ver o que acontece aí no ritmo de corrida, mas os sinais não são positivos para a Red Bull nesse aspecto. Porém, o México é uma das piores pistas do ano para se ultrapassar, uma das piores. Então, vamos ver o que acontece aí, se a gente vai ter uma boa chance de ultrapassagem, né? Falaram que a zona de DRS esse ano era menor do que a do ano passado, que é um absurdo, né? Mas vamos ver o que acontece. O Verstappen está em segundo no momento, Norris em terceiro, é uma classificação para o Norris decepcionante, melhorou quase nada do tempo dele no Q3, a primeira tentativa, do Q2 quer dizer, a primeira tentativa dele no Q3 horrível, a segunda ali conseguiu um terceiro lugar, mas era para evitar de não largar em oitavo, então não foi uma boa classificação do Norris, o último setor dele impediu ele de conseguir o segundo lugar. E o Leclerc ali na quarta posição, George Russell em quinto, Hamilton em sexto. Assim, na classificação esse é o pelotão da frente, Magnussen em sétimo, fim de semana inteiro andando na frente do Hülkenberg, um baita fim de semana do Magnussen, Gasly em oitavo, Albon em nono e o Hülkenberg em décimo, né? O Hülkenberg não fez um bom Q3. Então, basicamente isso, a corrida do GP de Hermanos Rodrigues, do México, sempre é uma das piores do ano, porque o rarefeito dificulta ultrapassagens, dificulta disputas em pista, e o asfalto extremamente liso de Hermanos Rodrigues conserva muitos pneus, então será uma prova com uma parada possivelmente, difícil a gente acreditar em 2 paradas, e acredito que deve ser uma prova muito ruim de se acompanhar se não houver caos, né? Se tiver acidente, aí caos, né? Qualquer pista pode virar Spa, mas não acho que vai ser tanto o caso de Hermanos Rodrigues. A verdade é que o Norris tem que arriscar algo, tá largando em terceiro, sim, por mais que não seja um grande desempenho de classificação, ele pode elogiar o fato de que ele tá numa posição em que, se ele largar bem, ele tem um vácuo do Verstappen ou do Sainz para tentar fazer a ultrapassagem, né? Então, assim, ele tem que aproveitar essa vantagem, e isso vale também para o Leclerc. Então é ver como o Verstappen e Sainz vão tentar administrar a largada de cara para o vento, e como Norris e Leclerc vão trabalhar estando ali no vácuo. Então, a ver o que acontece amanhã. Acredito que a Ferrari tem mais uma grande chance de vitória, e acredito aí que o Norris tem que atacar o Verstappen. Não adianta fazer aquele corpo mole que teve nos Estados Unidos. Ele tem que ser agressivo, ele tem que superar o Max Verstappen de alguma maneira. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.